você que sente perplexidade ao ver o Brasil na situação em que está hoje, pode ter a oportunidade de entender melhor o nosso país estudando, conhecendo mais. Graças aos nossos professores, pesquisadores e cientistas, temos essa oportunidade. E a gente vai falar hoje aqui sobre o livro Compreensão da Realidade Brasileira, organizado por Marcelo Simão Branco, professor da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Ele é graduado em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo e em Ciências Sociais pela USP, onde também fez mestrado e doutorado em ciência política. Oi, Marcelo, bom dia. Bom dia Marilu, bom dia Murilo. Estamos aqui. Estamos aqui junto com o Murilo também, já como disse o Marcelo, Murilo Leal Pereira Neto, ele que é graduado em História, mestre e doutor em Ciência Social pela USP, é professor associado da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp e escreveu um dos capítulos do livro que a gente já vai dar detalhes. Inicialmente, eu vou começar aqui com o Marcelo. Marcelo, eu queria que você falasse sobre essa nova edição, né? O livro foi lançado em 2018, esgotou, agora nessa segunda edição, gostaria que você falasse também sobre o contexto em que o livro foi feito, as áreas abordadas, o que a gente pode encontrar também de atualização nessa segunda edição. Então, Marilu, o livro, né, Compreensão da Realidade Brasileira, ele foi inspirado numa disciplina de graduação que eu, o Murilo e outros colegas professores, nós lecionamos na Unifesp, campus de Osasco, né? Então, é uma disciplina que ela é oferecida aos cursos de Relações Internacionais, Economia, Administração e Ciências Contábeis. E devido à nossa experiência docente e uma percepção de uma boa recepção ao longo dos anos por parte dos alunos, né? Nós resolvemos publicar um livro que consolidasse um pouco essa experiência letiva, né? E também de pesquisa nas áreas aos quais nós fomos formados e temos pesquisado, né? Então, é um livro que tem um caráter principalmente didático, voltado aos alunos de graduação. E talvez exatamente por isso é que ele tenha tido êxito, né? Eu acredito, eu não tenho uma informação assim segura por parte da editora, mas tudo leva a crer que o livro deve ter sido adotado em cursos de graduação em ciências sociais, história, geografia, né? Porque ele se destina a alunos desses cursos, né? Então, o livro tem 10 capítulos, né, escritos por docentes que lecionam a disciplina ou que já lecionaram em algum momento, né, ao longo desses já quase 10 anos, né, então tem bastante tempo. E o livro foi lançado em 2018, né, é um projeto que a gente tem aí desde final de 2015, quer dizer, demorou para ser gestado, né, mas finalmente ele saiu. Durante a Copa do Mundo, o lançamento do livro foi durante a Copa, né? E devido a esse fato do livro ter se esgotado, né? A gente resolveu publicar uma nova edição, né? Com algumas atualizações, principalmente, não em todos os artigos, mas em alguns artigos que chegavam até o momento em que o livro foi publicado, né? Quer dizer, que demandavam uma certa atualização de dados e de análise e tudo mais. Então, a gente tem uma boa expectativa agora com relação a essa segunda edição também, né? Tanto que a editora, também animada com o projeto, nos convidou a publicar uma edição em e-book, o que vai certamente ampliar ainda mais o alcance da obra, a gente acredita, né? Vai ter um acesso mais democrático, porque a versão em e-book é mais econômica, né? Então, a nossa expectativa é bem otimista com relação a essa nova edição. Eu estou até com um exemplar aqui, né? Ah, que legal. Esse aqui é ainda o exemplar original da primeira edição, né? Mas a capa é a mesma, né? Então, só tem um detalhe da segunda edição escrita aqui, mas o livro é o mesmo, né? Então, Agora, nada impede, né, Marcelo, que as pessoas que tenham interesse, né, em adquiri-lo possam fazê-lo, porque você disse que já é bastante didático, justamente para os alunos, e sim, as pessoas em geral também podem adquirir. sem dúvida, né?
justamente por ser mais acessível, né, ele não prescinde de um rigor acadêmico, né? Não prescinde desse rigor acadêmico, de uma metodologia acadêmica, porque afinal de contas somos professores, mas nós tivemos realmente o cuidado de publicar a obra para um nível de aluno de graduação, e nesse sentido, qualquer cidadão interessado, qualquer leitor bem informado, que queira se inteirar sobre problemas complexos da realidade brasileira, né, na economia, na política, na sociedade, nas relações externas, tem acredito, né, um exemplar bastante útil, né, bastante valioso para, pelo menos, fazer uma espécie de uma boa introdução crítica a respeito dos assuntos com os quais nós tratamos, né? Perfeito. Marcelo, eu vou passar agora para o Murilo, mas já já a gente volta, porque eu quero que você dê detalhes do artigo também que você escreveu, tá bom? Murilo, um dos capítulos, né, a fratura das desigualdades e o papel do Estado, você escreveu, e a gente vivencia hoje, no governo atual, essa política, né, de desmonte, de diminuição do Estado, e com a pandemia, né, a gente percebeu que o país escancarou as desigualdades sociais no país. Eu queria que você explicasse um pouco também, aprofundasse um pouquinho esse teu texto aí no livro, Murilo. Tá certo, bom dia, obrigado. É uma satisfação estar aqui me dirigindo aos ouvintes e aos telespectadores da TVT, da Rádio Brasil Atual. Então, como o Marcelo disse, esse livro é um livro que reúne textos de várias áreas de pesquisa, né? E minha formação é em História Social e, especificamente, em História, em Ciência Social, especificamente em História. E o meu texto, portanto, ele tem essa visão, né, de relacionar as conjunturas de média duração aos problemas estruturais, estruturantes das desigualdades, como, por exemplo, a herança da escravidão e a forma como se deu a transição do trabalho escravizado para um trabalho formalmente livre, mas que, na verdade, reproduziu formas semelhantes à escravidão, né, e renovou essas formas. O problema da estrutura fundiária do Brasil, né, o bloqueio que ocorreu em vários momentos da história, a realização de uma reforma agrária abrangente, o tipo de industrialização que ocorreu no Brasil, né, uma industrialização restringida. Então, essas causas estruturais das desigualdades, o texto relaciona a uma conjuntura mais recente dos anos 90, especialmente dos anos 2000 para cá, em que foram implementadas uma série de políticas públicas que atenuaram esse percurso das desigualdades, né, e começaram a criar condições para, pelo menos, reverter parcialmente alguns desses efeitos, né? Por exemplo, na universidade, a gente lida bem com uma mudança de perfil do estudantado, né, depois da adoção da política de cotas, que destina 50%, né, metade das vagas nas universidades federais para estudantes que vêm da escola pública. Então, tem as cotas raciais, as cotas socioeconômicas. Então, isso daí foi uma das políticas importantes, né? E, obviamente, o risco já em andamento, né? Não é só um risco presumido, né? São uma série de ações de desmonte de políticas públicas, de órgãos públicos que foram empreendidas e foram executadas já desde o governo Temer. Elas geram um efeito bastante grave, né? E que nós vamos também
temos nos ocupado disso, né? O Marcelo vai poder talvez falar melhor, mas o mesmo grupo está já planejando um segundo livro para o ano de 2022, assim, marcado com os 200 anos da independência do Brasil. Então, esse é um balanço que nós vamos fazer, não visando apenas diagnosticar os problemas, mas estabelecer diálogos com os atores sociais a fim de enfrentarmos os problemas. E um dos mais preocupantes é o aprofundamento das desigualdades atualmente, né, com desemprego, por exemplo, né, com um processo de desindustrialização, né, tudo isso que a gente está vendo aí. Muito bem. E, Marcelo, você escreveu o artigo Democracia e Instituições Políticas Brasileiras pós-1988. 1988, o ano que foi promulgada a nossa Constituição. E os nossos direitos aí ameaçados, desrespeitados, não é isso? Marcelo, eu queria que você falasse a democracia também sob ameaça, né, ultimamente. Infelizmente, né, a gente está vivendo uma crise, né? Eu acredito que uma crise sem precedentes, desde quando o Brasil retomou o regime democrático, né, com a saída dos militares em 1985, e esse capítulo meu, ele pega 1988, porque 1988 é um novo marco legal do país que saiu da ditadura, né? Então, o Brasil começa a funcionar como uma democracia em todos os sentidos, do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, a partir da promulgação da Constituição, né? Constituição democrática, formada por constituintes, deputados e senadores eleitos, então, com toda a legitimidade, que colocou o Brasil numa nova condição, né? E foi uma Constituição assim, bastante importante, porque ela recuperou, justamente o que você falou, recuperou vários direitos. O Brasil, pelo menos formalmente, isso até não é pouco, voltou a viver num Estado democrático de direito, né? A grande questão no Brasil sempre é como esses direitos são efetivados na prática, né? Justamente uma das coisas que acaba impactando negativamente a aplicação universal e igualitária dos direitos civis, políticos e sociais no Brasil é justamente essa desigualdade social, né? O grande problema brasileiro, que impacta, inclusive, a vida política brasileira, né, num sentido amplo, é a desigualdade social. Desigualdades sociais extremas costumam causar instabilidade política, né? Existe toda uma literatura comparativa de vários países, principalmente países do terceiro mundo, que mostram isso, né? Países com níveis de desigualdade social, onde o topo da população detém 50% ou mais da riqueza nacional, costumam ser sociedades fraturadas, né? Sociedades mal resolvidas, sociedades em que boa parcela da população tem uma condição indigna de vida, poucas oportunidades de ascensão social, e tudo isso, obviamente, acaba tendo o quê? Acaba tendo impacto na organização, na participação e nas decisões políticas do país, né? Então, o meu texto procura dar conta um pouco de tudo isso e também analisar como se deu o processo de reconstrução da democracia no Brasil, né? O Brasil teve uma primeira experiência democrática brutalmente interrompida em 1964, era um regime em processo de construção, em processo de amadurecimento, e foi golpeado, né? O Brasil viveu, infelizmente, aí 21 anos de regime militar. Então, uma nova geração de brasileiros, praticamente, né, procurou retomar esse processo a partir de 1985, chegando até 1988, e de 1988 até onde nós estamos, o Brasil adentrou num novo regime democrático. Então, o meu capítulo procura apresentar e refletir as características dessa democracia, né? Principalmente do ponto de vista político, do funcionamento das instituições, das características das instituições, de como elas, de alguma maneira, permitiram uma governabilidade razoável, né? Principalmente durante 20 anos, isso não foi pouco, entre os dois governos, Fernando Henrique e os dois governos Lula, foram governos de uma estabilidade quase que inédita na história política brasileira,
né? E isso responde tanto pela qualidade de liderança dos dois presidentes, a despeito de características pessoais e políticas bastante diferentes, né? Como também da efetivação das possibilidades do sistema político, né? Do pleno funcionamento das instituições. Só que a partir do momento em que o Brasil passou a conviver num outro ciclo político, digamos assim, a partir dos problemas que surgiram em 2013, 2014, mostrou-se que a democracia brasileira não estava estabilizada ou consolidada, né? Como dizem os cientistas políticos. O processo democrático no Brasil ele tem problemas de fundo mais graves, né? Como a não adesão de setores importantes da sociedade, principalmente setores das assim chamadas classes dominantes, a um projeto realmente democrático. Porque um projeto realmente democrático ele deve ir além da mera funcionalidade das instituições, que, claro, é importante, porque organiza e permite a efetivação de políticas públicas, mas as pessoas, a sociedade em conjunto, precisa acreditar no projeto democrático, né? Então, e esse projeto democrático, a democracia, num sentido de longo prazo, ela deve buscar o quê? Buscar igualdade, né? E essa igualdade ela é muito sensível, ainda mais se nós estamos falando no regime capitalista, porque o capitalismo, por definição, gera o quê? Desigualdade e exploração, né? Então, o desafio de você levar à frente um regime democrático num país tão desigual no Brasil necessita que as assim chamadas elites comprem esse projeto para valer. E o que a gente viu de 2014, especialmente para cá, é que há muita dúvida, né? Há muito pouca lealdade verdadeira a esse projeto democrático, principalmente quando alguns interesses econômicos poderosos acabam sendo questionados, né? Então, o artigo busca refletir um pouco sobre tudo isso, né? Chegando agora, com essa segunda edição, com uma breve análise, né, do que nos levou a eleição de 2018, com todas as consequências ruins que nós estamos vivendo agora já em 2020, né? Exato. Eu vou aproveitar esses minutinhos finais, né, que a gente ainda tem, vou dar uns 2 minutinhos aí para cada um, para vocês terem uma ideia de tempo, para falar exatamente da conjuntura atual, principalmente o papel das esquerdas no Brasil, daqui para frente. Como é que vocês estão vendo? Talvez eu comece com o Murilo, e a gente depois vai com você, Marcelo. Murilo, o papel das esquerdas, como é que você está vendo? Tá bom, vou tentar ser bem rápido. Então, eu acho que há uma conjuntura que mudou em relação a 2018, isso é muito importante, né? Porque nós estávamos numa ascensão da ultradireita no Brasil em 2018, e nós não sabíamos se teríamos força para controlar isso, que incluía queima de livros, por exemplo, projeto de escola sem partido, uso da violência contra pessoas de religiões diferentes, e assim por diante, né? E eu acho que a conjuntura está mudando um pouco. O resultado das eleições na Bolívia, a Constituinte no Chile, provavelmente o resultado da eleição nos Estados Unidos e seus efeitos no Brasil, né? Isso é importante. O fato daqueles personagens que se identificavam com esse projeto de ultradireita não estarem tendo confirmação, pelo menos nas pesquisas de opinião aqui no Brasil, né, para as eleições agora de 2020, tudo isso é importante, mas é pouco, né? No sentido de que existe um processo mais profundo, né, que alguns chamam da bolsonarização, que perdeu um pouco a força do seu representante político. Nessa conjuntura, perdeu essa força, mas não significa que as esquerdas estejam em condições de reverter esse processo mais de fundo de imediato, né? Então, acho que existem
uma mudança no sujeito coletivo, que a gente precisava de mais tempo para discutir, né, mas que se constituiu com as greves de 78, etc. E é preciso essa reconstituição no nível da sociedade e no plano político, uma convergência das esquerdas para ser uma referência política forte para essa reconstrução democrática que nós precisamos. E esse recuo da direita, ele é importante nesse momento, mas não abre por si só horizontes novos para a esquerda tem que resolver os seus problemas, e eu acho que a busca de, não digo de uma unidade eleitoral, não se trata disso, né, mas de um polo político de referência para a população de esquerda, ele é muito importante, eu acho que essa é a tarefa prioritária. Muito bem. Para quem não sabe, o Murilo é autor de diversos livros. Um deles é A Esquerda da Esquerda, Trotskistas, Comunistas e Populistas no Brasil Contemporâneo, 1952-1966, e também A Reinvenção da Classe Trabalhadora, 1953-1964, que a gente vai um dia ter oportunidade também de conversar mais, Murilo. E o Marcelo também é autor do livro Democracia na América Latina, Os Desafios da Construção, 1983-2002, e eu vou pegar o gancho também do que o Murilo falou, né, citando aí, enfim, novos ares aqui na América Latina, né, em alguns países, inclusive até na Bolívia, na última quinta-feira, infelizmente, né, o Luiz Arce sofreu aí um atentado e quebrando um pouco, né, esses ares tão positivos, né? E eu queria saber de você, Marcelo, qual que é o papel aí das esquerdas aqui no Brasil? Então, continuando um pouco a reflexão do Murilo, qual eu concordo, né? E pegando o exemplo aí também dos países da América do Sul, eu acho que o Brasil deve olhar com bastante atenção o que está acontecendo com seus vizinhos, né? Porque é uma amostra bastante interessante de que a vida política popular, democrática, né, as forças mais progressistas não estão mortas, podem ter ficado desarticuladas, podem ainda estar um pouco zonzas com toda essa avalanche de ultradireita que assolou o Brasil e outros países da região, mas ela tem capacidade de mobilização, principalmente porque há muita carência, né? Há muita demanda por qualidade de vida, né? Por respeito às minorias, tudo o que esses projetos neoliberais, negacionistas, não trazem, e tudo isso ficou muito mais explícito, tristemente explícito, com a pandemia que nós estamos vivendo, né? Com esses governos neoliberais e autoritários pensando muito mais nos rendimentos econômicos de curto prazo do que na vida das pessoas, né? Então, o que aconteceu, por exemplo, no Chile, né? Nossa, o Chile foi sensacional. Depois de 30 anos, aprovaram uma nova constituinte que vai remover todo o entulho autoritário do Pinochet, mostrando que nunca é tarde para a sociedade se mobilizarem, né? Nunca é tarde para as pessoas cultivarem e lutarem por seus sonhos, porque é praticamente a geração dos filhos daqueles que saíram da ditadura que estão levando esse processo adiante. E na Bolívia a mesma coisa, né? A Bolívia que tem uma tradição de resistência, principalmente do povo indígena, assim, absolutamente formidável. Isso ficou muito, muito claro novamente com a eleição do Luiz Arce, né? Num verdadeiro golpe que houve no final do ano passado contra o ex-presidente Evo Morales. Então, embora sejam realidades específicas e o Brasil seja um país com suas problemáticas próprias, né, talvez mais do que outros, porque o Brasil é um país muito grande, né, muito complexo, eu acho que deve-se olhar, deve-se prestar atenção, principalmente os partidos de esquerda, as lideranças de esquerda, a esses processos de convergência, né, de recuperação de uma pauta comum em torno de objetivos sociais, em torno de objetivos populares, que recoloquem o ser humano novamente como prioridade,
né? Ao invés de ser relegado a questões secundárias de outras ordens, como tem feito justamente esses governos de direita negacionistas e autoritários com os quais, infelizmente, nós estamos vivendo nesse momento. Perfeito. Bom, gente, eu agradeço demais aqui a participação de vocês, o Marcelo Simão Branco, professor da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, da Unifesp. Muito obrigada, Marcelo. Forte abraço. Eu que agradeço a oportunidade e espero que os ouvintes também gostem e, eventualmente, comprem o livro, né? Exatamente, o livro Compreensão da Realidade Brasileira, que também teve a participação do Murilo Leal Pereira Neto, ele que também é professor associado da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp. Murilo, foi um prazer recebê-lo também, viu? Um abraço. Prazer foi meu. Um abraço. Um bom dia a todos e todas. Bom dia, até mais. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.